Muito bem, moçada do Pura Física, de volta aqui para o nosso curso completo sobre eletrodinâmica. A aula agora é sobre potência elétrica. Lembrando que se tu quiser assistir as outras aulas do curso e as aulas que virão, não te esquece de assinar o nosso canal e acompanhar a nossa playlist sobre eletrodinâmica, assim tu recebe todas as nossas atualizações. Vamos lá falar de potência elétrica sem enrolação, direto ao assunto. Então a potência relaciona a energia transformada com o intervalo de tempo que demorou para essa transformação acontecer. Em linguagem matemática, a gente pode escrever esse conceito através da equação que já está aí no quadro para vocês. Potência é energia dividido por intervalo de tempo ΔT. P de potência, E de energia transformada, dividido por ΔT, o intervalo de tempo que demorou para essa transformação acontecer. Lembrando que em unidades do sistema internacional, a energia se mede em joules, o intervalo de tempo se mede em segundos e, portanto, a unidade de potência vai sair em joules por segundo. Joules por segundo é dado o nome, a joules por segundo é dado o nome de watt, que é representado pela letra W, em homenagem ao James Watt, que foi um dos caras que ajudou a desenvolver o conceito de potência. Então, watt é a unidade de potência, significa joules por segundo. Quantos joules de energia são transformados a cada segundo? Por exemplo, uma lâmpada elétrica de 60 watts. O que significa esse 60 watts? Significa que a cada segundo que essa lâmpada fica ligada, ela converte 60 joules de energia elétrica em energia luminosa e também em calor, porque a lâmpada esquenta, então ela converte parte dessa energia em calor. Como essa é uma aula aqui da eletrodinâmica, né, a gente vai falar mais especificamente sobre a potência elétrica e sobre aparelhos que fazem conversão de energia elétrica em outras formas de energia. Um exemplo que eu já dei é a lâmpada de filamento, né, que transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. A gente também tem, por exemplo, o chuveiro elétrico, que transforma energia elétrica em energia térmica, porque ele tem o objetivo de esquentar a água. A TV é um aparelho que, por exemplo, transforma energia elétrica em energia luminosa, para formar a imagem na tela, energia sonora nas caixas de som e também energia térmica, porque, como todo o aparelho, a TV dá uma esquentada, então ela também converte energia térmica. E o ventilador, que converte energia elétrica em energia mecânica do movimento das pás do ventilador e também em calor. Vocês podem ver que todos os aparelhos aí convertem parte da sua energia em energia térmica, se não toda a energia em energia térmica, como é o caso do chuveiro, porque os aparelhos esquentam. Às vezes o aquecimento é um efeito secundário que não é desejado e que às vezes até atrapalha o desempenho do aparelho, como é o caso do computador, do seu processador, que tem que ser resfriado lá pelo cooler, porque o aquecimento atrapalha o desempenho do computador. Mas às vezes o aquecimento é o efeito desejado, como é o caso do chuveiro elétrico, como é o caso da torradeira, como é o caso da chapinha, como é o caso do ferro de passar roupa. Isso tudo a gente vai ver mais adiante nessa aula, quando a gente for falar de efeito Joule. Mas todos os aparelhos esses são exemplos de aparelhos que convertem energia elétrica em uma outra forma ou outras formas de energia. Para fazer o cálculo da potência, a gente já viu no início dessa aula que existe a equação que define potência. Potência é energia dividido pelo intervalo de tempo, mas como eu quero aplicar o cálculo da potência a aparelhos elétricos e a circuitos elétricos, então eu quero equações que me permitam calcular a potência a partir dos parâmetros do circuito, os parâmetros do aparelho, como por exemplo a tensão, a resistência e a corrente. Na figura que está aí no quadro para vocês, eu tenho um circuito bastante simples que tem uma fonte de tensão V e tem um aparelho qualquer, não importa qual é o aparelho, que está ligado nesse circuito. A tensão que está sujeito a esse aparelho é a tensão V e vamos dizer que nele circula uma corrente I e, portanto, a potência desenvolvida por esse aparelho vai ser dada pela equação P igual a V vezes I. Potência é igual a tensão submetida ao aparelho
vezes a corrente que circula no aparelho. Se eu usar a tensão em volts e usar a corrente em amperes, a potência vai sair em watts, porque eu estou usando sempre aí, no meu exemplo, unidades do Sistema Internacional. Então, nesse caso, com tensão em volts, corrente em amperes, a potência sai em watts. Essa é a primeira equação para calcular a potência elétrica. No começo da aula, eu falei que todos os aparelhos sofrem algum tipo de aquecimento quando são percorridos por corrente elétrica, né? A gente viu os exemplos, todos os aparelhos estavam transformando pelo menos uma parcela da sua energia elétrica em energia térmica, e isso acontece por causa de um fenômeno chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica devido à passagem de corrente em um resistor. Por que isso acontece? E a gente tem que agora, para entender por que acontece o efeito Joule, pensar no condutor microscopicamente, pensar no resistor de forma microscópica, pensar na estrutura atômica desse resistor. A gente sabe que a resistência ela é oferecida pela estrutura de átomos do resistor, e quando a corrente circula por esse resistor, as cargas em movimento vão colidir com os átomos do resistor, e essas colisões vão transferir a energia elétrica para os átomos do resistor. O efeito disso é que com as colisões aumenta a agitação dos átomos do resistor, e a agitação dos átomos, a agitação das partículas é temperatura. Lembra que temperatura é a medida do nível de agitação das partículas de um corpo. Então, se eu estou fazendo as cargas elétricas da corrente colidirem com os átomos do resistor, e essas colisões aumentam a vibração dos átomos, então eu estou aumentando a agitação dessas partículas, eu estou aumentando a temperatura. Na verdade, eu estou convertendo a energia elétrica em energia térmica para aumentar a agitação dos átomos do resistor. Isso é o efeito Joule. Por isso que os condutores, os resistores em geral, eles aquecem quando são percorridos por corrente elétrica. Como eu já falei anteriormente, em alguns aparelhos esse efeito é indesejado, ele representa desperdício de energia, porque eu não quero converter energia na forma de calor, eu não quero conversão de energia térmica. Então, em alguns aparelhos esse efeito é indesejado, mas em outros aparelhos, os aparelhos que são feitos para aquecer alguma coisa, como é o caso do chuveiro elétrico, como é o caso da torradeira, da chapinha, etc., esse efeito Joule ele é desejado. Uma outra aplicação importante do efeito Joule é o fusível. Já tem o desenho do fusível, tem uma imagem de um fusível aí na tela para vocês verem o que é. O fusível ele é um dispositivo de segurança. Vocês estão vendo que o fusível é uma cápsula que contém um fio condutor lá no meio, e esse fio condutor ele está programado, ele está preparado para receber corrente de até um certo valor. Tá? Cada fusível tem a sua especificação, tem o seu valor de corrente máxima que ele aguenta. Quando a corrente ultrapassa o valor máximo, o aquecimento desse fio condutor, por efeito Joule, é tão grande que funde o fio, ou seja, derrete o fio e o fio se rompe. E isso interrompe o circuito. Por que o fusível é usado como um dispositivo de segurança? Porque o fusível tem a tarefa de permitir que entre no circuito uma corrente máxima que o circuito é capaz de comportar. Se ultrapassar essa corrente, que seria perigoso para o circuito, poderia queimar o aparelho, o fusível se rompe e impede a passagem da corrente, protegendo o circuito. E no caso, para resolver o problema, depois que eu rompo o fusível, eu tenho que só trocar o fusível, que custa alguns centavos, e o meu aparelho lá está protegido. É importante, na hora que tu for trocar o fusível, que tu saiba a amperagem, como se diz popularmente, ou seja, qual é a corrente máxima que esse fusível aguenta, porque só com a corrente correta, com o fusível correto, é que tu vai proteger o teu aparelho de forma correta. Como assim? Vamos supor que tu tem um aparelho que está programado para receber no máximo 10 amperes de corrente. Se tu romper o fusível e comprar um fusível de 20 amperes, esse fusível vai permitir que passe no teu aparelho até 20 amperes. Lembrando que o teu aparelho está programado para receber no máximo 10 amperes. Então isso vai ser perigoso, isso vai permitir que mais de 10 amperes circule no aparelho e o aparelho vai queimar fatalmente. Então, cuidado na hora de trocar o fusível. Se tu tiver algum aparelho em casa que não esteja funcionando, dá uma verificada no fusível, pode ser esse o problema e ele é bem simples de resolver. Tu retira o fusível, leva na ferragem e diz, ó, quero o igual a esse.
custa centavos. É muito barato. Quando eu tenho um resistor ligado ao meu circuito, eu também posso calcular a potência dissipada por esse resistor, ou seja, eu posso calcular a potência, a taxa de conversão de energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Então, já está aí na figura para vocês um circuito bastante simples, um resistor de resistência R, submetido a uma tensão V e que é percorrido por uma corrente I. Agora, partindo dessa equação P igual a V vezes I, eu posso deduzir outras duas equações para a potência de um resistor através do efeito Joule usando a lei de Ohm. Então eu vou partir de P igual a V vezes I e vou lembrar lá da outra aula sobre resistência elétrica que a gente viu que a lei de Ohm diz que V é igual a R vezes I. A tensão é igual a resistência vezes corrente. Então no lugar da tensão eu vou colocar R vezes I na equação da potência. O que eu vou ter? Eu vou ter que P é igual a R vezes I, ou seja, P de potência é igual a R vezes I ao quadrado. Então agora eu consigo calcular a potência quando eu sei o valor da minha resistência multiplicado pela corrente que circula por ela elevado ao quadrado. Agora, para chegar numa terceira equação de potência, antes de fazer a substituição, eu vou pegar a lei de Ohm, que é V igual a R vezes I ao quadrado, e vou isolar o I nessa equação e eu vou ver que I é igual a V sobre R. E então agora eu vou substituir o I na equação da potência, em P igual a V vezes I, eu vou substituir o I de corrente por V sobre R. E o que vai acontecer? Eu posso ver facilmente aí que a potência vai ficar igual a V vezes V dividido por R de resistência e, portanto, potência é igual a V ao quadrado dividido por R. Essa é uma terceira equação para potência elétrica no caso de efeito Joule. Agora que eu tenho as três equações para o cálculo da potência elétrica, eu posso ver uma relação muito importante da potência elétrica com a corrente elétrica, que é diretamente proporcional, ou seja, a potência elétrica é diretamente proporcional à corrente. Isso significa que para o mesmo aparelho, quanto mais corrente circular nesse aparelho, maior vai ser a potência desenvolvida por ele. Então, pensa que para o mesmo aparelho, quanto mais potência tu quiser, mais corrente tu vai ter que ter circulando nesse aparelho. Por exemplo, num chuveiro elétrico, se tu quer que ele aqueça mais, ou seja, quando tu vai mudar a chave da posição verão para a posição inverno, para o chuveiro esquentar mais a água, tu vai ter que aumentar a corrente elétrica que circula nesse aparelho, no chuveiro elétrico. Quando tu aumenta o volume de um aparelho de som, por exemplo, tu também está aumentando a potência desenvolvida por esse aparelho, então tu está aumentando a corrente que circula no aparelho. E como é que esses aparelhos geralmente fazem isso? A questão do como aumentar a potência de um chuveiro elétrico é caso clássico de questões do Enem e de vestibulares. Quando eu estou mexendo na chave na posição verão para inverno, eu estou aumentando a corrente e para fazer isso eu estou diminuindo a resistência. Lembra que a gente discutiu no vídeo sobre resistência elétrica que a chave seletora lá do aparelho do chuveiro elétrico é um reostato, ou seja, é uma resistência variável. Se eu quero mais corrente circulando no meu circuito para ter mais potência e mais aquecimento, lembra que a relação da corrente elétrica com a resistência, quando a tensão é constante, no caso do aparelho do chuveiro elétrico a tensão é constante, é a tensão da rede elétrica, quando eu quero mais corrente, eu tenho que reduzir a resistência. Então, quando eu estou selecionando a chave da posição verão para a posição inverno, eu estou reduzindo a resistência do chuveiro para aumentar a corrente e, com isso, aumentar a potência. Não se engane achando que aumentar o aquecimento significa aumentar a resistência. Não, é o contrário. Aumentar o aquecimento de um chuveiro elétrico é diminuir a resistência, porque quanto menos resistência eu tenho, mais corrente circulando, e mais corrente significa mais potência, mais aquecimento. E como é que a gente muda a resistência de um chuveiro elétrico mexendo naquela chave? Ele vai fazer com que o comprimento do resistor lá fique menor. Mudando o comprimento do resistor, ele muda o valor da resistência. Lembra que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quando eu passo da chave verão para inverno, eu seleciono o menor comprimento do resistor para ter menor resistência, mais corrente e, portanto, mais potência. Se tu não lembra direito dos conceitos das relações entre a resistência com o comprimento, a área e o material,
dá uma olhada na nossa segunda aula sobre resistência elétrica, o link está aí na descrição do vídeo para ti. Se tu ficou com alguma dúvida dessa aula, deixa nos comentários, porque a comunidade aqui que assiste o canal vai ter o maior prazer em te ajudar. Eu fico nessa, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Eu fui nessa, falou!